Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto da 19ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos propõe um evangelho belíssimo que trata do perdão. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos irmãos e irmãs, os rabinos, ou seja, os mestres da lei judeus, estipularam que uma pessoa deveria ser perdoada 3 vezes por um pecado reincidente. E a decisão de Pedro de perdoar 7 vezes era muito generosa. No entanto, sua pergunta dá a entender que o perdão deveria ser como uma mercadoria, ou seja, pesado, medido e contado. E Nosso Senhor diz para Pedro, como também para nós: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 já estava até de bom tamanho, né? Mas Nosso Senhor ainda diz 70 vezes 7, pois para Cristo o perdão deve ser oferecido sem limites, sem restrições. 70 vezes 7 não se trata de um cálculo, mas, sobretudo, de um emblema. Somos convidados a perdoar sem limites, como Cristo nos perdoa. Como diz São Paulo na Epístola aos Colossenses: Como o Senhor vos perdoou, fazei também vós. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Essa enorme fortuna, na verdade, são 10.000 talentos, ou seja, mais de 340 toneladas de ouro. E o rei, que é Deus, vem acertar as contas com os seus empregados, ou seja, conosco. Essa quantia de 340 toneladas de ouro, só o rei poderia possuir, no caso, só Deus. Trata-se de uma quantia exorbitante, ou seja, a nossa dívida para com Deus é impagável, e esse número foi escolhido intencionalmente, ou seja, de forma proporcional. Necessitamos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. Todos os impostos da Judéia, da Pérea, Samaria e Galiléia somavam 800 talentos em um ano. E a dívida daquele homem era de 10.000 talentos. Para pagar essa dívida, o operário deveria trabalhar cerca de 200.000 anos sem comer. Essa quantia exagerada é uma tentativa de representar tudo aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu a vida, nos criou como seus filhos, à sua imagem e semelhança. E quando, pelo pecado, nós roubamos o seu dom, Ele nos deu o seu Filho. Ele nos enviou o seu Filho para saldar a nossa dívida. O seu sangue derramado na cruz pagou toda a nossa dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Aqui está a relação de misericórdia de Deus com o homem. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida.
E o empregado faz um pedido: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Essa é a oração do devedor. Coitado, mas é uma ilusão ele achar que pagaria tudo. Jamais ele pagaria essa dívida. Só a graça de Deus paga essa dívida, porque o perdão, amados irmãos e irmãs, é pura graça, é puro dom. A própria etimologia da palavra perdão significa dar. Em latim, perdão é perdonare. Per significa muito, donare significa dar. Então, o que é o perdão? Dar muito. E é isso que Deus dá para nós. Inclusive, ele se dá no seu próprio Filho. Ele nos deu a vida. Perdão, em espanhol, significa dar também. Em português, perdão, dão é o verbo dar, é a terceira pessoa do plural do verbo dar. Dão, perdão. Perdão em espanhol, perdão. Sempre a última palavra é dom, doação. Pardon em francês. Doação também, dom. Perdono em italiano, dá. Forgive, até em inglês, give é dar. Então, sempre o perdão é uma doação exagerada de Deus para nós, da sua escandalosa misericórdia de Deus para nós, diante da nossa miséria. Então, esse Deus dá toneladas e toneladas de amor, de misericórdia, infinitamente para nós. O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. É a atitude compassiva de Deus para conosco. A nossa situação de devedores comove as entranhas de Deus. A palavra compaixão significa que as entranhas de Deus se comovem, se movem diante da nossa dívida, diante da nossa miséria. A sua paixão por nós se transforma em compaixão. Ele sofre conosco. Vamos perceber agora a relação do homem com o homem. No primeiro momento da parábola, nós vimos a relação de Deus com o homem, e agora é a relação do homem com o homem, quando o outro homem deve ao outro homem. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Como é diferente a atitude do homem para com o homem. Lhe devia apenas 100 moedas, ou seja, uma quantia de baixo valor comparada ao que lhe foi perdoada pelo seu Senhor. Enquanto o Senhor, que é o Rei, que é Deus, tem compaixão e perdoa-lhe, aquele homem sufoca o seu irmão, sufoca o seu companheiro que lhe devia e exige que ele pague a sua dívida, como nos diz o texto. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Enquanto Deus é bondoso para conosco, nós somos mesquinhos uns com os outros. E o companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Ou seja, aquele irmão faz a mesma oração que o homem que foi perdoado fez ao Senhor, para lembrar que ele deve ter os mesmos sentimentos de compaixão do seu Senhor. No entanto, nos diz o Evangelho, mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Ou seja, ele faz ao seu companheiro o contrário do que fez o seu Senhor para com ele. Enquanto que o Senhor teve misericórdia, compaixão, infelizmente, aquele homem teve uma atitude de iniquidade, de rancor, inclusive até sufoca o seu companheiro jogando na prisão. Quando não perdoamos, nós aprisionamos o ofensor e também ficamos cativos, ficamos
presos. A falta de perdão é uma masmorra para nós também. Nós prendemos o irmão e também nos aprisionamos. Quando não perdoamos, trazemos o outro dentro de nós, corroendo as nossas vísceras, como dizia São João Crisóstomo. A palavra perdão, em grego também, que é aphie, significa a anistia daqueles que estavam presos na antiga Grécia, ou seja, a sua libertação. Nós, católicos, utilizamos a palavra absolver para que os pecados sejam sanados. Absolver vem do latim solvere, significa soltar. Então, o que é o perdão? É a soltura, é a liberdade, já que com o pecado nós estamos presos. Então, a absolvição nos solta das amarras do pecado. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Disse o Senhor. Aqui é o ponto central da parábola. Eu tenho compaixão do meu irmão, porque o Senhor foi compassivo comigo. Eu perdoo o meu irmão, porque Deus me perdoou. Somos convidados a imitar o Pai. Sede misericordiosos, como o Pai Celestial é misericordioso. Por isso, amados irmãos e irmãs, a comunidade fraterna nasce do perdão recíproco. A única dívida que temos para com nosso irmão é o amor mútuo, como diz São Paulo. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Amados irmãos e irmãs, que nós perdoemos a quem nos ofende, pois o Pai nos perdoa como nós perdoamos. É assim que rezamos no Pai Nosso. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. O credor impassivo foi entregue aos torturadores até pagar a sua dívida. Os torturadores referem-se à nossa consciência flagelada. Aquele que não perdoa não tem paz. Vive aprisionado nos seus ressentimentos e mágoas. Então, amados irmãos e irmãs, é preciso que perdoemos o nosso irmão na mesma medida em que fomos perdoados por Deus, pois fomos perdoados de uma dívida impagável, que só o sangue de Cristo poderia saldar essa dívida. Assim, nós devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.